Fala aí pessoal, aqui é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai aprender junto tudo o que você precisa saber sobre fluidos para tirar aquele notão na sua prova, tirar aquele 7, 8 ou até mesmo, quem sabe, aquele 10. Então pessoal, a gente vai começar junto aqui na introdução, aprender um pouco sobre densidade, pressão, depois vem para hidrostática com princípio de Stevens, princípio de Pascal e empuxo e para finalizar a gente vem para hidrodinâmica, com o princípio da continuidade, equação de Bernoulli, que é muito importante, com certeza vai cair bastante aí na sua prova, e a gente vai ver também, para finalizar, algumas aplicações envolvendo fluidos. Então vamos lá no nosso ponto de introdução para a gente entender melhor o que é um fluido. Bom, pessoal, fluido, o próprio nome mesmo já diz, né? O fluido é tudo que flui, ou seja, o que escoa, né? Ou seja, fluido é aquilo que tem uma fácil capacidade de deformação. Então, o que a gente pensa quando um fluido? Por exemplo, eu vou dar umas situações aqui para vocês. Um sólido, por exemplo. Um sólido, ele tem uma capacidade de fluir e de escoar? Não tem, né? Ele também não tem uma capacidade de fácil deformação. Por exemplo, se eu coloco um cubinho de gelo, por exemplo, dentro de um copo que é redondo, esse cubinho de gelo ele não vai se adquirir a fórmula a forma, né, do copo redondo. Ele vai continuar na forma de cubinho. Então, um sólido ele não é considerado como um fluido. Agora, um líquido, independente do tipo, da forma, né, do recipiente que eu colocar ele vai adquirir a forma daquele recipiente. Pode ser em forma de estrela, em quadrado, redondo, em cubo, tanto faz, ele vai adquirir a forma daquele recipiente que eu estou colocando ele, né? E um gás. Então, o líquido também é considerado um fluido. E agora um gás? Será que um gás é considerado um fluido? Um gás tem a capacidade de fluir e de escoar? Tem. O gás tem uma capacidade de fácil deformação. Se eu colocar esse gás dentro de um recipiente quadrado ou dentro de um recipiente redondo, ele vai adquirir a forma do recipiente? Vai preencher todo o recipiente? Vai. Então, também um gás é considerado como sendo um fluido. Então, a gente vai ver junto agora algumas propriedades sobre os fluidos, como densidade ou massa específica. E aí, antes de explicar o que é densidade ou massa específica, eu vou fazer uma pergunta para vocês que provavelmente em algum momento da vida vocês já depararam com essa questão, né? Então, 1 quilo de chumbo, o que é mais pesado, né? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E aí, o que vocês acham que é mais pesado? Bom, ambos aqui têm o mesmo peso, né? Eu tenho 1 quilo de chumbo e também tenho 1 quilo de algodão. Então os dois têm o mesmo peso. O que vai diferenciar que, na diferença do chumbo para o algodão é o volume deles. Então, quando a gente entra nessa questão da diferença da massa sobre o volume, a gente entra no conceito de densidade, ou aqui também Rho, né? Que é o quê? A diferença de 1 quilo de chumbo para 1 quilo de algodão é o seguinte, que 1 quilo de chumbo aqui a gente tem a mesma massa, porém 1 quilo de chumbo ele está num volume muito, muito, muito menor do que 1 quilo de algodão. Ele preenche, né, um volume muito menor. Ou seja, a gente tem então que a densidade aqui do chumbo ela vai ser muito maior do que a densidade do algodão, que tem aqui um volume para ocupar 1 quilo de algodão, eu tenho um volume muito, muito grande, né, muito maior no caso do que o chumbo. Então, se esse V aqui ele é muito grande, significa que a minha termo da densidade vai lá para baixo. Ou seja, a densidade do algodão vai ser bem pequenininha em comparação à do chumbo. Vamos ver um exemplo, então, aplicando isso. Bom, eu tenho aqui a água. A água, como em algum momento a gente já deve ter visto, que a densidade da água é de 1 kg por litro. Porém, o termo daqui do litro, a gente não está no sistema internacional. Lembra lá que no sistema internacional a gente trabalha com metros cúbicos? E a gente sabe que 1.000 litros é 1 metro cúbico, né? Então, ou seja, 1 litro aqui seria 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou, jogando esse termozinho lá para cima, eu tenho que a densidade da água é igual a 1.000 quilos por metro cúbico. E aí, aqui a gente tem um termozinho para a gente comparar, que é a densidade do mercúrio. A densidade do mercúrio, tá vendo que ele é bem maior do que a densidade da água? Que no caso aqui do mercúrio é 13,5 vezes maior do que a densidade da água, né? Que é 3,5 vezes 10 ao cubo quilos por metro cúbico.
E aí, quando a gente quer comparar, sabe, um termo de uma densidade de algum de algo com a densidade de outro fluido, por exemplo, e aí a gente entra no conceito que chama densidade relativa, ou seja, a gente utiliza a densidade da água como uma densidade padrão de comparação. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma densidade do fluido que a gente quer comparar aqui sobre a densidade da água. Então, por exemplo, vamos achar a densidade relativa aqui do mercúrio. Então, a gente tem aqui no nosso exemplo que a densidade relativa do mercúrio vai ser o quê? 13,5 sobre 1. 3,5 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 1 vezes 10 ao cubo, né, que é 1000 aqui. Ou seja, a gente corta esses termos aqui e a gente chega que a densidade relativa do mercúrio em relação à água vai ser igual a 13,5. Aqui é o nosso resultado. Bom, então olha aqui comigo esse exemplo. A gente tem aqui um cilindro aqui de ouro maciço. E aí faz a seguinte pergunta para a gente. Qual a massa do cilindro de ouro maciço ao lado? Dado que a densidade do ouro é 19.300 kg por metro cúbico. E aí aqui eu tenho a altura desse cilindro, que é de 50 centímetros, e o raio dele, que é de 10 centímetros. Bom, a gente viu que a densidade é a massa, né, do que a gente está estudando sobre o volume. Ou seja, disso daqui a gente consegue tirar que a massa, então, é a densidade vezes o volume. Ou seja, a massa, a densidade a gente tem, que é 19.300, vezes o volume. O volume do cilindro, como que a gente pode escrever ele? A gente tem altura e tem o raio. O volume do cilindro, então, é π r ao quadrado vezes a altura. Então, a gente chega que a massa é 19.300 vezes π vezes 0,1, que a gente está no sistema internacional. Então, a gente trabalha com metros, o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 0,5. Fazendo essas continhas aí, pessoal, a gente vai chegar que a massa do cilindro de ouro é igual a 306 quilos. Essa é a nossa resposta final do nosso exercício. Bom, um outro conceito muito importante também que envolve fluidos é o conceito abordando pressão. Bom, na pressão a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui, imagina duas situações onde eu tenho esses dois tipos de sapato aqui e aí sem querer essas duas pessoas passaram, né? A gente está ali na fila do metrô para entrar, o metrô super lotado e aí esse cara aqui está passando correndo para tentar entrar no metrô e dá um pisão no meu pé. Ou seja, eu senti uma dorzinha ali. E aí chega uma senhora que está atrás dele, que está com um sapato de salto agulha, e aí passa sem correndo também e dá um pisão no meu pé com esse salto aqui. Qual dessas duas situações eu vou sentir mais dor? Vocês têm ideia? Que eu vou sentir mais esse pisão? Bom, e para responder isso, a gente vai olhar o nosso conceito aqui de pressão. A pressão, ela envolve a força que está sendo aplicada sobre uma área. Então, supondo que as duas pessoas que pisaram no meu pé tenham 80 quilos, por exemplo, a mesma ou seja, eles estão agindo sobre o meu pé com a pressão de mesma força, né? Então, porém, a área que eles estão atuando aqui, essa força, é uma área diferente, ou seja, a área desse cara aqui é muito maior. Então, quando eu divido esse termo aqui da minha força sobre uma área muito grande, eu vou sentir no meu pé uma pressão bem pequenininha, que vai ser bem diferente dessa situação, que a minha área aqui que está atuando toda essa força é nesse salto agulha, ou seja, eu vou ter uma área aqui bem pequenininha, eu vou dividir o mesmo número por uma área bem pequenininha, ou seja, eu vou sentir esse pisão numa pressão bem maior do que eu senti nesse primeiro caso aqui. E quando a gente fala de pressão, a gente lembra de um termo que é bem comum no nosso dia a dia, né? Que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é essa pressão que todos nós que estamos aqui na superfície da Terra, a gente está sentindo, né? Que ela está atuando diretamente sobre a gente.
E ele é um termo muito importante. Ele tem aqui, por exemplo, várias unidades que podem, né, se referir à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta, né, newtons por metro ao quadrado, que é igual a 1 atm, que é aproximadamente 1 bar. Né? E aí vai depender da fórmula que você estiver utilizando, do sistema que você estiver utilizando, você vai utilizar algum desses valores aí. E esse é um termo tão importante, né, que ele tem até esse termo newtons por metro ao quadrado, que é a pressão atmosférica, ele tem um nome que a gente chama ele de Pascal. E aí, quando a gente quer referir a um outro tipo de pressão que a gente está trabalhando, a gente tem um termo que é a pressão relativa, ou seja, relativa à pressão atmosférica, que a gente tem a pressão manométrica. A pressão manométrica, ela vai ser a pressão que a gente está trabalhando menos a pressão atmosférica. Então, a diferença dessas duas pressões vai nos dar a pressão manométrica, que é essa daqui. Bom, então vamos resolver um exercício para a gente fixar esse conteúdo aí de pressão. Então, 2 hemisférios são unidos e vácuo é feito dentro deles. Qual a força para separá-los? E aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui 2 hemisférios, que são 2 metadezinhas. Tem uma pressão interna que está agindo aqui, uma pressão de 1 vezes 10 a quarta Pascal. Então, aqui eu tenho essa pressão interna, né, aqui. E tenho dentro dele, por fora dele, quer dizer, a pressão atmosférica que está agindo aqui por fora. E a pressão atmosférica, a gente sabe que a intensidade dela é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. E aí, qual a força que eu tenho que fazer para separar esses dois aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a pressão resultante, para saber qual a força que eu tenho que fazer para que atinja essa pressão resultante. E a pressão resultante é o quê? É a pressão externa menos a interna, que seria a pressão atmosférica menos a pressão interna aqui desses 2 hemisférios. Então, a nossa pressão resultante vai ser a seguinte: 1 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quarta Pascal. Isso daqui a gente vai chegar no resultado de 9 vezes 10 a quarta Pascal. Então, agora a gente já tem a nossa pressão resultante, né? E eu quero saber qual a força que eu tenho que fazer para conseguir separar esses 2 hemisférios. Então, vou fazer aqui do ladinho. Eu tenho que a pressão é igual a força sobre a área, que a gente acabou de ver. Ou seja, a força que eu tenho que fazer é a pressão vezes a área. Então, a força tem que ser 9 vezes 10 a quarta, vezes a área aqui, né, desses 2 hemisférios juntos, que seria 4πr ao quadrado. Que seria aqui 4π, o raio ao quadrado, raio que é 1 metro, né, então ficaria 1 ao quadrado. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai chegar no resultado de 36π vezes 10 a quarta newtons, que é a nossa resposta. Um outro tipo de pressão também que é muito, muito importante é a pressão hidrostática, que é quando a gente está relacionando, né, a pressão a fluidos. Então, o que acontece aqui? A pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluido. E eu tenho que essa pressão hidrostática é igual a massa vezes a gravidade sobre a área que está, né, inserida esse fluido. Como a gente está falando de fluidos, a gente prefere trabalhar com densidade. Então, a massa a gente sabe que é o quê? Que é a densidade vezes o volume. Vezes a gravidade sobre a área, que virou todo o nosso termo aqui da pressão agora. Porém, a gente sabe também que o volume aqui desse recipiente, o volume é a área vezes a altura, né? Então, substituindo aqui o volume por a área vezes a altura, a gente vai cortar esse termozinho da área e a gente vai chegar que a pressão hidrostática vai ser igual a ρgh. Então, a gente tem que a nossa pressão hidrostática, que é a pressão exercida por essa coluna de fluido, vai ser igual à densidade do fluido que estiver aqui dentro, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna de fluido.
E aí eu trago para vocês aqui a seguinte situação. Imagina essas 4 situações onde eu tenho um fluido que está preenchendo todos esses 4 recipientes de mesma altura de coluna de fluido. E aí eu quero descobrir a pressão aqui no fundo desses 4 recipientes. Como que eu faço para saber isso? Bom, lembra que o nosso termo da pressão hidrostática, ele só está relacionado com a altura da coluna de fluido? Ele nada aqui está falando da área em si, né? Está falando só da altura da coluna do fluido. Então, a pressão exercida no fundo desses 4 recipientes diferentes será a mesma. Ou seja, a pressão no fundo desse recipiente vai ser o quê? ρGH, que é a nossa pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica, que é a pressão que está atuando aqui, né, em cima desse fluido. Olha aqui comigo, então, esse seguinte exemplo. Qual deve ser H1 para que a pressão no fundo do recipiente seja 1,5 vezes 10 a quinta pascal? Bom, a gente tem aqui na situação 2 fluidos, né? Tem o fluido aqui laranja, de altura H1, e tem o fluido aqui azul, de altura 3 metros. E aí pergunta qual deve ser H1 para que a pressão no fundo seja igual a 1,5 vezes 10 a quinta. O que a gente vai fazer? Vai utilizar aquela formulazinha, que a pressão no fundo é igual à pressão atmosférica, que é a pressão que está atuando aqui em cima desses fluidos, mas, como a gente está trabalhando com 2 fluidos diferentes, a gente vai separar, né? Aqui a pressão hidrostática para o fluido laranja, que vai ser ρ1 H1G, mais a pressão hidrostática aqui que está sendo exercida pelo líquido azul, que é ρ2 H2G. E aí a gente calcula aqui, a gente tem que a pressão no fundo que a gente quer 1,5 vezes 10 a quinta pascal. A pressão atmosférica é 1,5 também, é 1, né? Quer dizer, 1 vezes 10 a quinta pascal, mais o ρ do nosso fluido aqui, do fluido laranja, é 510 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes H1, que é o que eu quero descobrir, mais, agora o termo aqui, o ρ2, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes H2, que eu tenho, que é 3 metros, e a gravidade, que é 10. Então, pessoal, calculando isso daí, a gente vai chegar, calculando todo esse termozinho aqui, essa equaçãozinha, a gente vai chegar que o nosso H1 é igual a 3,92 metros. E aí, é isso, pessoal. Vem aqui embaixo, faz bastante exercício aqui, lê a teoria e volta aí para a gente seguir no nosso próximo módulo.